Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 24. Quarto de guerra. A palavra de Deus nos apresentou na leitura anterior do nosso devocional que existe uma batalha espiritual e nós temos armas. Talvez você já se perguntou, mas a oração não é uma arma de defesa ou de ataque? Não, na verdade a vida de oração é a própria batalha, é a própria guerra. Por isso você viu, talvez se você não assistiu, vale a pena você ver aquele filme chamado Quarto de Guerra, que demonstra o quanto nós estamos dentro de uma batalha quando nós entramos no nosso quarto de oração. Como nós devemos orar? O apóstolo Paulo nos dá princípios a respeito de como devemos orar nesta batalha espiritual. Nós devemos orar no Espírito e em todas as ocasiões devemos fazê-lo na dependência do Espírito Santo com orações e súplicas. Assim nós lemos a palavra de Deus. Ore no Espírito, em todas as ocasiões com toda a oração e súplica. Assim o apóstolo Paulo, em outra porção, mencionou também em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, ele disse: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós não estamos sozinhos nesta batalha, o próprio Espírito nos ajuda a orar. Quando você tiver dificuldade de orar, você pode dizer: Espírito Santo de Deus, ensina-me a orar como convém. Ensina-me a entrar nesta batalha e interceder e orar como o Senhor deseja. Além do mais, você deve orar de forma intencional, intensa e intercessora por outras pessoas. O versículo 18 diz: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo está dizendo: algo deve ocupar a sua mente, a atenção, a intencionalidade. Ela precisa ser com súplicas, de forma intensa, mas também em favor de outras pessoas. Ore por poder de Deus na boca dos seus líderes espirituais, daqueles que ensinam. É isso que o versículo 19 e 20 está afirmando. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo está pedindo oração pela proclamação, pelo avanço do reino. Você deve orar todos os dias, pelo menos 1 minuto, pelo seu líder espiritual, por aqueles que transmitem a palavra de Deus, pelos missionários, pelos mestres, para que não falte autoridade à palavra de Deus na boca deles. Porque quando eles ensinam, eles também combatem o mundo espiritual. Esta batalha também ganha num quarto de guerra, no quarto de intercessão. Por isso, ore por ousadia e coragem para proclamar a palavra de Deus. Assim nós lemos no versículo 20, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Orem por coragem e ousadia para falar do amor de Jesus. E por último, no seu quarto de guerra, você precisará interceder, orar pela expansão do reino de Deus. Assim você percebe no versículo 21 e 22 o apóstolo Paulo dizendo: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Envio a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. O evangelho estava avançando desde a prisão. A prisão do apóstolo Paulo não impediu do evangelho avançar. Na verdade, o diabo estava tentando calar e impedir que o reino avançasse. Mas, na verdade, a ação dele proporcionou que o reino fosse maior, porque a carta de Efésios chegou até nós
e tem tocado muitas pessoas. Que você receba esta coragem de Deus, que neste quarto de guerra você batalhe as suas lutas, porque o Senhor está com você. Amado Senhor, obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Obrigado porque a Tua presença é uma realidade. Obrigado porque a vitória o Senhor já nos deu. Obrigado porque agora o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos para vencer esta batalha invisível. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.